antes, abrir a sua Bíblia comigo em Gênesis 22, de 1 a 5. Também vai ser projetado aqui no Data Show. Gênesis 22, do 1 ao 5. Você pode deixar a tua Bíblia aberta. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos comigo nessa noite e não direcionar o nosso pensamento a Deus, porque o nosso pensamento ele já deve estar no Senhor continuamente. Mas eu quero convidar você a orar comigo ao Senhor nessa noite, para que Ele venha falar ao teu coração. Convida o Senhor, fala ao meu coração nessa noite. Não ore só pela palavra que vai ser ministrada, mas diz: Senhor, eu sei que o Senhor tem uma porção para mim nessa noite. Eu sei que o Senhor tem algo reservado para mim. Eu sei que o Senhor tem alguma revelação da tua parte, algo que vai mudar a minha história, algo que vai fazer eu despertar para as coisas celestiais. Então eu quero convidar você a fazer esta oração nessa noite. Ore por mim também. Eu necessito da oração dos irmãos, mas ore dizendo: Senhor, eu vim aqui buscar minha porção também. Eu vim aqui receber algo do Senhor, também receber algo do Senhor. Amém? Pai, nessa noite a tua igreja se reúne aqui neste lugar. A tua igreja se reúne porque entende que o Senhor é Deus, porque entende que o Senhor é o único Senhor, o Senhor é o Salvador. O Senhor é aquele que pode todas as coisas, o Senhor é aquele que muda histórias, o Senhor é aquele que, desde a eternidade, é. O Senhor não passou a existir, a palavra de Deus diz que Ele é. Então, Pai, em nome de Jesus, é este Deus verdadeiro, este Deus tão grande, esse Deus tão digno, é que nós queremos estar diante nessa noite, é que nós estamos diante nessa noite. E queremos, Pai, ouvir do Senhor. Por isso, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor possa atingir os corações com as palavras do Senhor, com aquilo que está no teu coração, com a porção que o Senhor tem preparado para cada um de nós, Pai. Que em nome de Jesus, Deus, o Senhor possa tocar cada vida aqui nessa noite, desde a criança mais nova até o mais idoso aqui nessa noite. Que não haja ninguém que saia daqui em dúvidas de quem o Senhor é, mas que seja esclarecido, não por mim, mas pelo teu Espírito Santo, que o Senhor é Deus, que o Senhor é o Senhor, que o Senhor é digno de ser louvado, digno de ser exaltado. Nós te louvamos, Senhor, bendizemos o teu nome, para todo sempre, porque foi para isso que nós fomos criados, para o louvor da glória do Senhor. Você crê nisso? Amém. Então vamos ler essa porção da palavra de Deus. Em Gênesis 22, de 1 a 5, diz: depois dessas coisas, você pode ler comigo? Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. E acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, e eu, rapaz, iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vocês, ou de vós. Amém? Você pode se assentar. Não sei, talvez quase um mês atrás, eu compartilhei algo com os irmãos
sobre adoração, o que era adoração, na abertura de um dos nossos cultos aqui. E hoje desde então o Senhor vem me dizendo: olha, a próxima vez que você for ministrar, você vai falar sobre esse tema, sobre adoração, sobre vida. Você pode botar o tema para mim, Henrique Filho? O tema da mensagem é vida de adoração, uma vida em adoração. O que é uma vida em adoração? E o Senhor me traz esse tema justamente porque muitas vezes nós confundimos adoração com música, adoração com alguma expressão de arte, com tocar algum instrumento, com cantar músicas mesmo ao Senhor. E essa confusão ela precisa cessar no meio de nós, precisa cessar no meio do povo de Deus. Nós precisamos ter o esclarecimento de que a adoração não é música. A adoração ela não é cantar uma canção ao Senhor. E de antemão eu posso adiantar para você que sim, cantar ao Senhor é uma expressão de adoração, mas em si não é adoração. Somente a música ela não é adoração, ela não se restringe à adoração, vida de adoração, ela não se restringe a você passar 24 horas do nosso dia cantarolando ao Senhor. Apesar que muitas pessoas fazem isso, né? Liga o seu radinho lá, ou então passa o dia inteiro cantarolando algo, ou ouvindo canções. E isso é bom porque ministra os nossos corações e tira de nós tanto lixo que nós temos recebido, internet afora, mídias sociais afora. Quando nós nos colocamos nesse lugar de ouvir a palavra de Deus cantada, isso é bom porque ministra o nosso coração. E as nossas vidas, elas são tocadas sim, porque o Senhor, Ele pode todas as coisas, e através de canções Ele também fala aos nossos corações. Mas adorar a Deus não significa somente cantar músicas. Adorar a Deus vai muito além. Por que eu li esse texto? Para falar sobre adoração. Aqui nós vemos Abraão recebeu a sua promessa, foi um filho na sua velhice, e chega um determinado tempo que o Senhor lhe diz: olha, Abraão, você vai me dar o teu filho, você vai sacrificar o seu filho para mim. O filho que você tanto ama, o seu único filho, isso está escrito na palavra de Deus. Essa é a primeira vez que a expressão sobre adorar, aparece na palavra de Deus, quando a gente está lendo o livro de Gênesis. Então, Abraão ele dizia: havendo adorado, voltaremos para junto de vós. E aí eu olho esse texto e eu consigo enxergar que a adoração ela tem a ver com doação, com sacrifício, com ouvir a vontade de Deus e permitir que o Senhor ele cumpra em mim, cumpra em minha família a sua vontade. Então a adoração ela é muito mais do que música, ela é muito mais do que um estilo musical. A adoração é um estilo de vida, é viver em novidade de vida, é saber quem Deus é. Abraão ele só recebeu essa ordem do Senhor e aceitou essa ordem do Senhor porque ele conhecia quem era Deus. Ele sabia que o Senhor tinha feito a promessa do seu filho na sua velhice, onde ele não havia esperança mais para eles, para aquele casal. E o Senhor, Ele cumpre a sua promessa, faz um milagre na vida deles. E aí o Senhor chega com ele e diz: olha, me dá o teu único filho, essa preciosidade que tu tens. Esse filho
que eu te prometi que a partir dele tu seria pai de multidões. A partir dele tu seria pai das nações. E aí Abraão, ele recebe isso, e o texto ele não fala sobre Abraão tentar se negar. Pelo contrário, no verso 3 diz que ele se levanta de madrugada, ou seja, ele se levanta cedo, ele quer cumprir o propósito que o Senhor deixou para ele, determinou para ele. Ele quer fazer com que a vontade do Senhor se cumpra na sua vida. Ele tem conhecido o Senhor, ele tem andado com o Senhor, e a sua vida ele coloca nas mãos do Senhor. A vida da sua família, ele coloca nas mãos do Senhor. Então eu entendo que a adoração ela está muito ligada ao sacrifício. Está muito ligada à nossa renúncia a nós mesmos, a nossa renúncia ao meu querer, a minha renúncia a tudo aquilo que eu quero colocar diante de Deus. Mas eu preciso colocar o Senhor em primeiro lugar. E falando sobre adoração, se você algum dia vê algum documentário de alguma tribo bem isolada ou de um povo bem isolado, que não tem contato nenhum com o mundo exterior, digamos assim, se existe algo que acontece em qualquer tribo, em qualquer povo, é adoração a alguma coisa. Você for na tribo indígena que ninguém tem contato aqui no Brasil, você vai perceber que eles reverenciam algum Deus, alguma força, algo que para eles é um ser superior. Então a adoração, ela está implícita em nossos corações. Nós fomos criados com este propósito de adorar. Nós fomos criados e existe em nós essa necessidade de nós adorarmos. Uma das expressões bíblicas para adoração é o termo grego. Eu não falo grego, tá? Me perdoem. A pronúncia é proskuneo, que significa prestar homenagem, curvar-se, adorar. Então a adoração ela está ligada a um gesto que eu me curvo, eu me prostro diante de alguém, diante de uma ideia, diante e falando para nós, igreja do Senhor, eu me curvo diante a vontade de Deus. Eu me curvo diante quem o Senhor é. Eu não vou me deter muito na história de Abraão, porque nós conhecemos, e aí eu vou, para quem está nos visitando, quem não conhece o final da história, você pode ler depois na sua casa, mas a palavra de Deus ela narra que Abraão ele sobe no monte com seu filho, e no meio do caminho Isaac ele pergunta: cadê o sacrifício? E ele diz: olha, Deus vai prover o sacrifício. E aí eles sobem ali, e a palavra de Deus diz que ele ergue um altar e coloca e prepara o local para o sacrifício. E a palavra de Deus diz que Abraão ele levanta um cutelo, e na hora que ele vai imolar o seu filho, na hora que ele vai cumprir ali o sacrifício que o Senhor pediu para ele, o Senhor ele diz: não, era isso que eu queria de você, saber se o teu coração estava em mim. Era isso que eu queria de você. E a palavra de Deus diz que aparece um cabrito enrolado assim nos arbustos, e aí ele é sacrificado no lugar de Isaac. Tá? Então, por que eu não vou me deter a essa história? Mas eu quis falar sobre essa história, porque essa história ela traz sacrifício.
Ela traz o sacrifício e é a primeira vez que a palavra adorar, a expressão de adorar aparece na palavra de Deus. E aí mais na frente nós vamos ver o livro dos Levíticos, que foi algo que eu comentei com os irmãos há mais ou menos um mês atrás, eu não lembro exatamente a data, onde o Senhor ele começa a dar instruções ali no tabernáculo de Moisés. O Senhor ele começa a falar como é que as coisas deveriam acontecer. E os primeiros capítulos eles falam sobre os sacrifícios, diversos sacrifícios que o Senhor ele estava requerendo ali. E é interessante perceber que o Senhor ele não quer as coisas de qualquer forma. O Senhor ele não quer qualquer animal de qualquer jeito, com manchas. Ele não quer um animal que seja defeituoso. Ele quer um animal perfeito. Ele quer um animal bem cuidado. Ele quer um animal que esteja dentro dos padrões que Ele mesmo está determinando. E aí, se a gente for olhar ali para a história do tabernáculo, nós vemos os sacerdotes estando à porta, e aí chega alguém com o seu sacrifício. O interessante saber, e isso me marca bastante, é que o sacrifício ele precisava ser retirado do meio do rebanho da família ou das plantações, do meio da plantação. Porque o que a palavra de Deus diz, olha, para esse sacrifício assim, eu vou querer um touro macho de tantos anos e ele precisa ser sem defeito, precisa ser sem mácula. Se você não tiver condições, aí ele vai baixando um pouquinho o padrão. Vai me trazer um cabrito de 1 ano, sem manchas, macho, sem mácula. Se não tiver condições, baixa mais um pouquinho. Eu estou falando de padrão financeiro, tá? Você vai trazer 2 rolinhas ou 1 rolinha e ela precisa ser de tal forma, assim, assim. E aí, se você não tiver condição, você vai trazer ofertas ao Senhor de trigo, enfim. Então, dependendo da situação financeira de cada família ali do povo de Deus, eles poderiam trazer de um touro ao trigo, mas todos tinham condição de levar a sua oferta ao Senhor. Todos tinham condição de levar o seu sacrifício ao Senhor. O Senhor, ele não restringiu a quem tinha posses. O Senhor, ele não restringiu a quem estava, quem era bem-sucedido ali no meio do povo. O Senhor, ele não restringiu a receber ofertas daqueles que poderiam fazer isso e não sentir nenhum impacto financeiro. Mas o Senhor, ele vem escalonando por famílias, dependendo da condição social de cada um. Cada família vai trazer a oferta que lhe couber. Falando nos dias de hoje, a oferta que me couber no bolso. Mas eu não estou aqui falando de dinheiro. Eu estou falando de que a família ela precisava, durante um período, separar aquele animal, cuidar daquele animal, alimentá-lo, não permitir que nada de doença chegasse até ele. Então, imagina o trabalho que se tinha. Para você levar algo diante do Senhor, você tinha que investir tempo, tinha que investir alguns valores. Na época não existia tanto moedas, mas existia trocas. Então, para eu levar algo diante do Senhor, eu preciso me colocar na situação de cuidar daquilo que eu pretendo levar diante do Senhor. Então, foi mais ou menos isso que eu falei para a igreja. Que muitas vezes nós chegamos aqui diante dessa assembleia
né, da nossa reunião, e nós queremos encontrar as coisas prontas. Nós queremos encontrar o melhor louvor, queremos ter a melhor palavra, queremos ter a melhor recepção. Todas essas coisas são boas. Todas essas coisas são boas. Mas eu também preciso me colocar na situação de dizer: Senhor, eu me preparei durante essa semana, eu tenho me preparado durante esses dias, eu tenho me preparado durante a minha caminhada para trazer o meu melhor a Ti. Eu tenho me preparado, eu tenho investido tempo, eu tenho me sacrificado, eu tenho me guardado para que a minha oferta a Ti ela seja sem mácula, para que a minha oferta a Ti ela seja perfeita, para que a minha entrega aqui, quando nós nos reunimos diante do Senhor, a minha entrega para que ela seja perfeita. E esse cuidado, o povo de Israel, eles tinham esse cuidado com os animais, de separar o melhor para o Senhor, de separar as primícias para o Senhor, de separar aquilo que era sem defeito para o Senhor. E qual era a figura do sacerdote quando alguém chegava ali com o seu animal para ser sacrificado? Eu entendo que o sacerdote, ele representava a pessoa de Deus ali para o povo, e o sacerdote, ele examinava aquela oferta, ele examinava o animal, ele examinava a oferta que havia sido trazida diante do tabernáculo, e ele verificava se não existia manchas, ele verificava se não existia nenhum defeito, e era aprovado por ele. E aí o que acontece? Quem levou o sacrifício é quem fazia o sacrifício. Né? A palavra de Deus, ela descreve, mais uma vez eu falo para você do livro de Levíticos, muitas pessoas pulam ele, mas existe muito ensinamento para nós. Existem muitos ensinamentos para nós hoje. E aí, diante ali do sacerdote, a pessoa, ela pegava e imolava o animal ali. Ou seja, imagina você cuidar de um certo bicho aí, e durante um tempo era meio que eu não vou dizer um animal doméstico, mas estava ali muito próximo deles, né? E eles tinham esse ato também de ali sacrificar diante do Senhor aquele animal que eles cuidaram com tanto amor, com tanto carinho, né, com tanta dedicação para que fosse ofertado diante do Senhor. E querendo ou não, todas as vezes que nós cuidamos de qualquer animal, nós nos apegamos a ele. Então, existia também esse lado meio que sentimental nas coisas. Aí eu paro um pouquinho aqui e lembro da história de Davi, quando ele queria comprar um campo para fazer uma oferta ao Senhor, para fazer um altar ao Senhor. Em 1 Crônicas 21, 22 e em 2 Samuel 24, 21 fala sobre isso. E ele vem com aquela célebre frase: não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Então é interessante nós vermos que sacrifício ao Senhor, oferta ao Senhor, precisa de fato custar algo para nós. Nós precisamos de fato pagar o preço. E a minha pergunta é, a partir de mim, nós temos pagado o preço para oferecer algo ao Senhor? E eu não estou falando somente quando nós nos reunimos aqui no domingo, ou quando nós nos reunimos nos nossos grupos familiares, mas na nossa vida, nós temos de fato pago o preço
Nós temos de fato investido tempo, nós temos de fato renunciado quem nós somos, nós temos de fato abandonado as velhas práticas. Como o pastor pregou aqui no domingo passado, nós temos de fato olhado as coisas dos céus, o que tem sido mais importante para a gente, é o reino de Deus ou as coisas corruptíveis desse mundo. A adoração, ela passa por isso, pela nossa negação. A adoração, ela passa pelo nosso abrir mão de algo. Muitas vezes nós precisamos abrir mão do nosso orgulho, precisamos abrir mão dos nossos conhecimentos, precisamos abrir mão do nosso tempo, precisamos abrir mão de quem nós somos. Se nós formos olhar o que Jesus disse, ele disse: olha, a cada dia negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Isso é adoração. Isso é vida que adora ao Senhor. Isso é uma vida que se rende ao Senhor, isso é uma vida que glorifica ao Senhor. Quando eu nego a mim mesmo, quando eu nego quem eu sou, quando eu nego as minhas vontades, quando eu nego os meus desejos, quando eu nego aquilo que há dentro de mim, aquilo que arde dentro de mim, por amor ao Senhor, por obediência ao Senhor. Quando eu abro mão de alguma coisa, quando eu decido perder, para que o nome do Senhor seja glorificado. Hoje, a pastora Luciana estava dando aula e um tópico que caiu lá para a gente, para mim, o Henrique Filho, o Fábio, foi falando de um governador que estava julgando Paulo e era uma pessoa corrupta. E ali Paulo, ele ficou preso cerca de 2 anos. E esse governador, ele esperava que Paulo lhe desse algum dinheiro, para que as coisas pudessem acontecer. E aí a gente vê a vida desse discípulo do Senhor Jesus, que não se corrompeu, que não se manchou, continuou ali, passou tempo preso, sofreu tantas coisas, tantos abusos, sua liberdade foi restringida e ele não se corrompeu. Isso é uma vida de adoração. Isso é uma vida de adoração. É ter algo para entregar ao Senhor. Ele sacrifica a si mesmo, ele sacrifica a sua própria liberdade, porque ele não se dobra aos esquemas deste mundo. Porque ele não se dobra à corrupção, porque ele não se dobra às coisas que vêm fácil. Quando a palavra de Deus ela fala sobre murmuração e diz que isso é pecado e que o Senhor não se agrada, fala ao meu coração que a murmuração ela é falta de fé no Senhor. Quando as coisas estão acontecendo, quando tudo está dando errado, e eu decido abrir a minha boca para murmurar, para reclamar, para falar mal, eu demonstro a minha falta de fé no Senhor. E nisso eu não estou glorificando a Deus. Imagina Paulo ficar preso injustamente, não se corromper e continuar crendo em Deus, continuar pregando a palavra de Deus, continuar anunciando, mesmo ali diante dos governadores. Ele vai lá e confronta ele, fala sobre o reino, sobre a justiça, sobre o final das coisas, ao ponto de ele ficar incomodado com o que Paulo falou. Porque aquilo mexeu no seu coração e levou temor ao seu coração. Mesmo assim, aquele homem não se dobrou, não se curvou. E Paulo se manteve firme na sua fé.
Isso é uma vida de adoração. Isso é uma vida de adoração. Marcos 7, 6 e 7 diz: respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adora, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Aqui Jesus ele está falando que sobre falsa adoração, sobre aparência. E o Senhor ele não quer que nós vivamos de aparência. O Senhor ele quer que nós vivamos a adoração na sua essência. O Senhor ele quer que nós vivamos de fato verdades do Senhor. Não honrar o Senhor só com os lábios e ter o coração longe do Senhor. Faço tudo o que é errado lá fora. Chego aqui no domingo para que todos vejam como eu sou o santo. O interessante dessa palavra, meu irmão, é que ela não fala de alguém que vai olhar para você, mas é você olhar para você mesmo. E ver o nosso proceder, como é que nós estamos vivendo as nossas vidas de segunda a sábado, quando nós não estamos reunidos aqui. Será que a nossa vida ela tem glorificado ao Senhor? Será que aqui nós honramos o Senhor de lábios, mas lá fora o nosso coração está longe dele? Será que as nossas vidas elas têm glorificado de fato ao Senhor? Em João 4, nós conhecemos a história da mulher samaritana. Ela chega com o Senhor e faz uma pergunta: onde é que eu devo adorar? O interessante desse texto é que ele começa narrando dizendo que o Senhor precisava passar por Samaria. E sabe por que o Senhor precisava passar naquele lugar? Porque existia um coração sedento, existia um coração que dentro dele queimava algo que não tinha resposta. O povo samaritano era um povo que vivia, que era um povo misturado. Então, existiam muitas falsas adorações ali, muitos falsos deuses no meio deles. E era por isso também que os judeus não se davam com os samaritanos. Mas existia aquele coração, existia uma dúvida num coração. E a palavra de Deus diz que o Senhor ele não rejeita um coração contrito. E aí por isso o Senhor diz, olha, é necessário passar por Samaria, porque ali existe alguém, existe um coração que precisa ser tocado. A palavra ela não narra isso, mas nas entrelinhas nós podemos entender que o Senhor ele vai ao encontro daquela mulher. E ela faz esta pergunta: onde é que eu devo adorar? Porque os samaritanos falam que é aqui, os judeus falam que é em Jerusalém, e onde é que eu devo adorar? E o Senhor Jesus, ele responde para aquela mulher algo muito interessante. Vou ler para você em João 4.
a partir do 19: Senhor, disse a mulher, veja que tu és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus lhe disse: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos. Olha a primeira verdade falada aqui pelo Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos conhecer quem nós adoramos. Nós precisamos conhecer quem nós adoramos. E se você lembrar de Jó, ele diz: olha, eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. O Senhor, Ele não quer ser conhecido por mim e por você só de ouvir falar. O Senhor, Ele não quer ser conhecido por mim e por você só pelo que você escuta dEle, mas Ele quer ser procurado por cada um de nós. Ele quer ministrar na minha vida e na tua vida, na nossa intimidade com Ele, no nosso dia a dia, nas nossas experiências com o Senhor. Nós só podemos adorar, de fato, quem Deus é, se nós conhecermos o Senhor. Eu não posso adorar algo que eu não conheço. A minha adoração se torna vazia. Eu não sei se do teu lado tem alguém sentado que você não tem tanta intimidade, mas se você olhar para a pessoa do seu lado e você não tiver intimidade com ela, e você for convidar essa pessoa para almoçar na sua casa, para fazer o prato favorito dela, será que você acertaria? Se você não conhecer a pessoa. Quem faria meu prato favorito aqui? Quem não me conhece? O fundo, né, irmão? Mas para você agradar alguém, você precisa conhecer a pessoa, precisa andar com ela. Você precisa conhecer para você poder oferecer o melhor, para você agradar. Sim ou não? E como é que nós vamos oferecer o nosso melhor ao Senhor, aquilo que Ele quer receber de mim, de você, sem conhecê-lo, sem andar com Ele, sem gastar tempo com o Senhor, sem ouvir a sua vontade, sem saber o que Ele quer de cada um de nós? Como é que eu vou agradar a um Deus que eu não conheço? Para mim é fácil agradar a minha esposa, porque eu conheço. Às vezes é difícil. Mas em geral, a gente tenta acertar. Nós só podemos agradar ao Senhor de verdade, com intensidade, com intenção no nosso coração assertiva de dizer: não, o Senhor, Ele quer, Ele gosta que eu adore desse jeito. O Senhor, Ele gosta que eu renuncie. O Senhor, Ele quer isso de mim. Se eu não tiver relacionamento com Ele, se eu não tiver relacionamento com a Sua palavra, se eu não tiver relacionamento com a pessoa do Espírito Santo de Deus, é impossível para nós agradarmos ao Senhor. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, já chegou, e que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Adorar o Senhor em verdade significa conhecê-lo, saber o que estamos fazendo, sem mentiras, sem hipocrisia, sem
simplesmente querer enganar todos vocês aqui e viver a minha vida de qualquer jeito lá fora. Precisa ser em verdade. Precisa ter transparência. Como o pastor sempre diz, sem máscara. Eu preciso de fato viver as verdades do Senhor. Eu preciso de fato honrar ao Senhor em todos os meus caminhos. Não só quando nós estamos sob os olhares da igreja. Não só quando nós estamos sob os olhares daqueles que podem nos julgar, no melhor sentido que isso possa ter. Isso é adorar o Senhor em verdade. Adorar o Senhor em verdade é não viver uma mentira. E quando eu falo isso, eu digo que algumas pessoas têm perdido tempo. Têm perdido tempo. E não perca seu tempo. Ganhe o seu tempo com Deus. Ganhe o seu tempo com o Senhor. Não adianta nada, de nada vale nós querermos enganar os outros. De nada vale eu querer enganar o meu pastor, de nada vale eu enganar o meu discipulador. De nada vale eu enganar minha esposa, se o Senhor está me vendo, os olhos do Senhor me contemplam. Ele sabe de todas as coisas. Adorar o Senhor em verdade é viver a palavra de Deus. É ser transformado pela palavra de Deus. É ter as minhas vestes renovadas pelo Senhor. E aqui quando o Senhor lhe diz, olha, adorar em espírito, significa que a minha adoração, ela não é morta. A minha adoração, ela não é morta. Ela tem sentimento. Ela move dentro de nós. Ela move o nosso íntimo diante do Senhor. Ela mexe com as nossas emoções. Ela mexe com quem nós somos. Ela quebranta quem nós somos. Porque se existe algo que para mim é muito verdadeiro, é que quanto mais eu conheço ao Senhor, mais eu consigo adorá-lo. E quanto mais eu adoro, mais eu quero conhecê-lo. E prosseguir em conhecê-lo. E quanto mais eu conheço, mais eu adoro. Quanto mais eu conheço o Senhor, mais eu me exponho diante da sua palavra, mais Ele trata a minha vida. Se a gente for olhar para Isaías, quando ele descreve que ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono, ele diz, ai de mim, que eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio do povo de impuros lábios. Quando ele vê a glória de Deus, quando ele vê o Senhor, quando ele vê algo tão maravilhoso, quando os olhos dele são abertos para contemplar o Senhor, a primeira coisa que ele grita é sobre o seu pecado. E quanto mais nós conhecemos o Senhor, mais o meu pecado, mais o seu pecado, ele é exposto. E aí nós podemos ser tratados. A palavra de Deus diz que quando Isaías, ele expõe isso, olha, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e eu tenho lábios impuros. A palavra diz que um anjo vai, pega uma brasa viva e sara, toca ali nos seus lábios, toca no seu pecado. Então quando eu conheço o Senhor, quanto mais eu conheço o Senhor, mais eu sou tratado. Se você quer ser tratado pelo Senhor, você precisa conhecê-lo e prosseguir em conhecer o Senhor. Em Apocalipse 4, a partir do verso 8, existe um dos textos que eu
dos mais lindos da palavra de Deus para mim. Quando se fala em ministério de louvor, ele é muito declarado. Fala que os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivas 6 asas, cheios de olhos, ao redor e por dentro, não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. E quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono e ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber glória, honra e poder, porque todas as coisas tu criastes, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Eu quero dizer algo para você que eu tenho aprendido esses dias. O Senhor, Ele não precisa de adoração. O Senhor, Ele não precisa ser adorado. Ele não precisa que eu me prostre diante dEle para Ele se autoafirmar como Deus. Ele tem adoração abundante no céu. E se Ele não tivesse adoração abundante no céu, isso não faria dEle não Deus. Eu acho que me expus. Isso aí. O fato de alguém não adorar o Senhor não faz que Ele seja menos Deus. Ele é completo. Ele não precisa de afirmação. Ele sabe quem Ele é. Mas esse texto tão lindo mostra o que acontece dia e noite nos céus. A adoração. Se dobrar diante do Senhor, se curvar diante dele, lançar suas coroas diante dele. Declarar que ele é santo, santo, santo. Declarar que ele é digno. E o que acontece no céu, nós podemos viver aqui na terra. Quantas vezes nós vamos ao culto e a gente acaba usando a expressão: eu vou ali assistir o culto. Imagina lá no Antigo Testamento, a ideia de culto era o sacrifício do animal, como eu comentei no início. Eu vou ali assistir um culto. Aí você chegaria lá, diante do tabernáculo, pararia, aí tinha alguém levando o animal, tá cortando direito ali o pescoço. Não foi um corte preciso. Aquele ali cortou de primeira. O bicho só se estribuchou, morreu. Derramou sangue no lugar errado. Olha, tem a gordura não, a gordura tem que ser separada para cá. Que a gordura, ela pertence ao Senhor, né, pastor Henrique? Então, olha a ideia de assistir o culto. Então, quando você vem para cá hoje, é claro que as coisas mudaram consideravelmente. E nós nos organizamos de forma ordeira. E a ideia não é assistir um culto. A ideia do ajuntamento do povo de Deus é vir cultuar ao Senhor. A ideia de juntamento do povo de Deus é estar diante dele, se curvar diante dele, trazer a nossa melhor oferta, trazer aquilo que está no nosso coração. E o melhor no nosso coração é quando nós vivemos os nossos dias com o Senhor. Vivermos os nossos dias com o Senhor. Porque, como diz o Salmo 145, verso 3, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Nós precisamos ter esse entendimento de quem Deus é.
E aí sim, depois de entender quem Deus é, depois de entender que Ele é digno de ser adorado, depois de entender que eu preciso me derramar diante dEle, que a minha vida precisa ser restaurada, que hoje quem precisa estar diante do Senhor sem mácula sou eu. Quem precisa estar diante do Senhor sem defeito sou eu e não um animal. Me coloco diante do Senhor como uma oferta suave ao Senhor. E eu consigo entregar ao Senhor o meu melhor louvor. Eu consigo entregar ao Senhor o meu melhor levantar as mãos. Eu consigo entregar ao Senhor minha melhor salva de palmas. Eu consigo me entregar totalmente ao Senhor. Eu consigo sair daqui sem dizer, nossa, hoje o culto não foi bom, porque o ministério de louvor estava ruim hoje, o som não estava legal, e não achei o culto legal, não achei o culto bom hoje. Mas quem faz o culto bom sou eu. Quem faz o culto ter significado sou eu. E é você. É a minha entrega, a tua entrega ao Senhor. Ela não depende de circunstâncias, ela não depende do ministério de louvor, ela não depende do som estar bom, ela não depende da palavra ser agradável aos nossos ouvidos. A nossa adoração ao Senhor, ela independe das circunstâncias. Eu lembro de Davi, quando ele estava ali, o filho dele estava doente, e ele em jejum, e jogado no chão. Quando ele descobre que o filho dele morreu, o que é que ele faz? Ele levanta e adora ao Senhor. Elias e Paulo e Silas presos na prisão, depois de serem açoitados, na madrugada, o que é que eles estavam fazendo? Abrindo seus lábios, porque eles entendiam que independente da circunstância, independente da situação, independente das minhas dores, independente das chagas, eu sou um adorador ao Senhor. Porque eu creio que o Senhor, Ele vai abrir as cadeias. E se Ele não abrir as cadeias, Ele continua sendo Deus. Independente das circunstâncias, a nossa adoração, ela não deve depender de ninguém, a não ser do meu relacionamento com o Senhor. A nossa adoração é a expressão do nosso relacionamento com Deus. Eu quero te dizer algo nessa noite. Se de repente você chega aqui e nada acontece com você, busque mais ao Senhor. Conheça mais ao Senhor. Existe uma mulher na palavra de Deus que ela chega, se joga aos pés de Jesus e começa a chorar ali diante dele e enxuga os pés de Jesus com seus cabelos. E aí, Jesus, ele fala essas palavras a respeito dela. Voltando-se para a mulher, disse: vês essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com as lágrimas e os enxugou com seus cabelos. E não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso digo, perdoados são os teus pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Jesus, ele está falando aqui da expressão de adoração daquela mulher, ao ponto de ela não se importar com ninguém ao seu redor, a não ser com o Senhor Jesus.
E aí você vem para o culto e você, para fechar os teus olhos, se diz, o que vão pensar de mim? Para você bater palma, erguer suas mãos, para você dizer glória a Deus, você se pergunta o que vão pensar de mim? Querido, eu quero dizer algo para você, você é livre para adorar o Senhor, você é livre para expressar o teu louvor ao Senhor, expressar o teu melhor louvor, o teu melhor glória a Deus, o teu melhor aleluia, porque Ele é digno. Ele é digno. E quando você olha o que o Senhor fez na sua vida, o que Ele transformou na sua história, isso deve ser a motivação no teu coração para você se derramar aos pés de Jesus e não se importar com os que os outros vão falar. Porque o que falaram dessa mulher foi, se esse homem fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher que está aos pés dele. Falando da reputação da mulher. E Jesus diz, olha, mas ela me adorou, eu chego na tua casa e você me trata como nada. Você não lavou os meus pés, você não me beijou, você não me ungiu. Quantas vezes nós vivemos isso com Jesus? Nós dizemos, nós somos casa do Senhor, mas nós não tratamos o Senhor como Ele merece ser tratado. Nós não damos o lugar de honra ao Senhor. Não damos a primazia das nossas vidas. Mas nós queremos colocar Jesus em qualquer lugar da nossa casa. Sem me preocupar se Ele queria lavar os pés ou não. A palavra ela fala isso. Porque existia esse costume no povo judeu, acho que existe até hoje, de você receber alguém que chegava de uma longa viagem, os pés empoeirados, e aí era, além da limpeza, né, existe um refrigério de você lavar os pés de alguém. Você receber a pessoa com ósculo, com um beijo, né, receber bem, abraçar. E essa mulher, ela fez isso de uma maneira que marca, e ela é conhecida até hoje por esse ato que ela fez. Se derramar diante do Senhor. E nós somos convidados pelo Senhor Jesus Cristo a adorá-lo em espírito e em verdade, sabendo quem o Senhor é, levando diante dele o nosso melhor sacrifício, sem nos importar com o que está ao nosso redor, sem nos importar com as circunstâncias, sem nos importar se está doendo ou não, sem nos importar se as coisas estão funcionando perfeitamente em nossas vidas ou não, sem me importar com a dificuldade financeira, sem me importar com o desemprego, sem me importar com problemas de saúde, sem me importar com problemas de relacionamentos, sem me importar se o meu time ganhou ou não, sem me importar se o meu político favorito ganhou ou não. Essas coisas, elas não devem influenciar a nossa adoração ao Senhor, porque independente de qualquer circunstância, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo o Senhor. Salmo 22 diz: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o, glorificai-o, vós todos, descendentes de Jacó. Reverenciai-o, vós todos, posteridade de Israel. Pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando ele gritou por socorro. De ti vem o meu louvor na grande congregação.
Cumprirei os meus votos nas presenças dos que o temem. Salmo 35:18. Dar-te-ei graça na grande congregação, louvar-te-ei no meio da multidão poderosa. Eu quero te contar algo. A nossa expressão de louvor ao Senhor, ela não pode ficar só aqui dentro. Não, eu estou aqui, estou louvando o Senhor. Nossa, estou muito feliz na presença de Deus. Aqui, eu estou prostrado aqui diante de Deus. Ó. Aí a gente fica naquela posição, né? As coisas acontecendo, e aí eu digo, mas eu não vi nada acontecer. Não teve uma emoção dentro de mim. Aí nós olhamos esses textos. Ah, meus irmãos, declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Significa expressar o meu louvor a Deus, expressar adoração a Deus. Onde? No meio da igreja. Nós somos convidados pelo Senhor a estar diante dele, adorando continuamente, expressando a nossa vida de adoração juntos como igreja do Senhor. Adorar ao Senhor não é estilo musical. É a nossa vida diante do altar do Senhor. E quando nós nos reunimos como igreja, nós precisamos entender que este é um ambiente que nós podemos nos derramar na presença de Deus. Não é um ambiente para você ser julgado, nem para julgar alguém. Mas é você e Deus. Fechar os teus olhos diante do Senhor. Ter liberdade de levantar as tuas mãos. Ter liberdade de se ajoelhar se você quiser. Ter liberdade de aplaudir ao Senhor. Ter liberdade de gritar ao Senhor, de declarar as coisas grandes que Ele fez no meio de nós. Quando o nosso coração está em sintonia com o coração de Deus, nós conseguimos expressar o verdadeiro louvor ao Senhor, porque nós sabemos quem Ele é, e as nossas emoções precisam ser mexidas também. Sabe por quê? Porque o Senhor nos quer por inteiros. O Senhor, Ele tem uma igreja viva, não é uma igreja morta. Você imagina o final da Copa do Mundo de futebol, e ali está a seleção brasileira, último jogo, últimos minutos. Quem é que lembra do Tetra? De como foi emocionante, né? Galvão Bueno, aquele grito dele lá, é Tetra, é Tetra, é Tetra. Você imagina um torcedor, um brasileiro naquele dia assim? É difícil imaginar alguém que não comemorou. Quem estava ali no estádio foi aquela explosão de alegria, aquela explosão de sentimento, aquela emoção forte. Tudo por quê? Porque algo passageiro estava acontecendo ali. 11 homens ganharam aquela competição. 11 não, não sei quantos jogadores são, 22, não sei. Não sei, eu não entendo tanto assim. Mas 11 é o que estão em campo. E todos eles explodindo, dizendo, é Tetra, é campeão, é campeão. E botando aquela emoção para fora. E você, filho do Deus vivo,
que conhece o Senhor que criou todas as coisas, que é eterno, que é santo, que é digno de receber o teu grito de adoração, que é digno de receber a tua expressão de louvor, que é digno que você negue a si mesmo e viva uma vida santa diante dele. Você chega diante desse Deus e estou adorando aqui dentro. Meu querido, diante desse Deus, diante desse conhecimento, diante de quem o Senhor é, a igreja do Senhor, ela não deveria conseguir ficar parada. Ela não deveria conseguir ficar calada. Ela não deveria conseguir não expressar um sentimento diante dele. Porque diferente de um jogo de futebol que é passageiro, ficou na história, mas a emoção já não existe mais hoje. Mas diante do Senhor, a nossa emoção, a nossa vida com Ele é eterna. Então, diante desse Deus, nós deveríamos todos os dias, assim como diz a palavra do Senhor, cantar louvores a Ele, derramar os nossos corações diante dEle, declarar quem Ele é. E quem é o Senhor para você? Quero convidar você a ficar em pé neste momento e fechar os teus olhos. Eu gostaria que ninguém me olhasse agora nesse minuto. Ninguém olhasse para quem está do lado, ninguém olhasse para quem está atrás de você, mas mantenha os teus olhos fechados. E eu quero fazer um desafio com você nessa noite. Existe algo dentro de você uma palavra de gratidão. Existe algo dentro de você que pode ser uma palavra de louvor ao Senhor. Existe algo dentro de você que pode ser uma palavra de dizer quem Deus é. Olha o risco que eu estou correndo. Eu quero desafiar você nessa noite a pegar esta palavra que está dentro de você e expressar, mas não expressar de forma, o Senhor é bom. Eu quero convidar você a expressar, de colocar para fora aquilo que está no teu coração nesse momento. Quero convidar você a colocar para fora o teu sentimento pelo Senhor neste momento. E aí, nenhum de nós vai passar vergonha, porque quem está do seu lado, eu quero desafiar a fazer também. Eu quero convidar você a abrir a tua boca e glorificar o nome do Senhor, a bendizer o nome do Senhor. Eu quero convidar você a abrir os teus lábios e dizer: Senhor, se você puder gritar, grite. Põe para fora o quem é o Senhor na tua vida. Eu quero convidar você a se derramar diante do Senhor neste momento. Quero convidar você a se prostrar diante do Senhor nesse momento. Colocar para fora aquilo que está no teu coração. Dizer: Senhor, Tu és o meu Deus. Tu és o meu Senhor. Tu és tudo o que eu preciso. Tu és Rei dos reis, Senhor dos senhores. Obrigado, Deus, pelo Teu amor. Obrigado pela Tua santidade. Obrigado pela Tua misericórdia. Tu és santo, Deus. Tu és digno. Tu és digno de ser louvado. Não há quem se compare a Ti. Não há outro que se compare ao Senhor. Erga a tua voz, igreja. Coloca para fora aquilo que está no teu coração. Deixa o Senhor Jesus ouvir o teu coração nessa noite. Deixa o Senhor ouvir aquilo que está no teu coração. Oh, igreja do Senhor, se derrame diante dEle. Ele está aqui, Ele quer ouvir a voz da sua noiva. Ele tem prazer em ouvir a voz da sua noiva, declarando palavras de adoração, de amor a Ele. Oh, se derrame diante dEle.
Ele é santo, santo. Oh, não há quem se compare a ti, Senhor. O Senhor ouve a voz da sua noiva. Aleluia, 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 Deus, aleluia. Oh, glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus. Oh, declare a Ele o teu amor. Declare a Ele a tua paixão por Ele agora. Se derrame diante dEle. Se derrame diante dEle. Se derrame diante dEle. Oh, glória a Deus. Glória, Senhor. Oh, oh, aplauda o nome do Senhor Jesus. Aplauda o nome do Senhor. Aplauda o nome do Senhor. Oh, se derrame diante dele, igreja. Aplauda o nome do Senhor. Ele é digno. Ele é digno. Ele é digno. Ele é digno. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor. Ele é digno. Ele é digno. Exaltamos o teu nome. O teu nome está acima de todo nome. Santo é o Senhor, santo é o Senhor. Oh Pai, nessa noite nós queremos agradecer ao Senhor pela liberdade que temos, porque o Teu Espírito Santo nos faz livres, livres para Te adorar, livres para Te buscar, livres para nos derramar diante de Ti, Deus. Obrigado, Pai querido, porque nós temos o privilégio de poder conhecer o Senhor. Obrigado, Pai querido, porque nós temos o privilégio de poder entregar as nossas vidas a Ti e saber que o Senhor renova as nossas vestes. E quando em nós há manchas, há mácula, é o Senhor quem troca as nossas vestes. É o Senhor quem traz cura, é o Senhor quem traz libertação, é o Senhor quem lança fora o medo, é o Senhor quem, Pai, quem cuida de nós. E nós queremos expressar a nossa vida em adoração a Ti. Não somente nos domingos à noite, mas nós queremos viver com o Senhor todos os dias, de revelação em revelação, de glória em glória com o Senhor, conhecendo o Senhor e prosseguindo em conhecer o Senhor. Que em nome de Jesus, nós possamos a cada dia ter a revelação de quem o Senhor é. Que em nós haja fome e sede por quem o Senhor é. Que em nós haja fome e sede, para que nós possamos buscar a Tua face, conhecer como o Senhor é conhecido. E conhecendo o Senhor, expressar a nossa adoração, expressar o nosso louvor, expressar quem nós somos, novas criaturas, filhos do Deus Altíssimo. E nós queremos fazer isso com liberdade a cada dia, Senhor. Oh Pai, que em nossos corações a Tua palavra possa ficar guardada, possa germinar esta semente em nós, de vida que adora ao Senhor, de uma vida que se prostra diante do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu não sei se nessa noite você estiver nos visitando,